Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um podcast da Dinheiro com Psicologia. Hoje um podcast extremamente especial. Eu sou Luciana Cardoso, a host... Nada disso! Aí você se engana! Olá, pessoal! Eu sou a Tati Zan, a host por um dia do podcast da Dinheiro com Psicologia. E hoje, como ela já disse, é um tema muito polêmico. Sabe do que vamos falar? Não. Só você. Então, segura a bomba. Tá. Dinheiro para os pais. Dinheiro para os pais. Dinheiro. A gente pode dar dinheiro para os nossos papais? Eles podem dar dinheiro para os pais? Como que é essa história do filho que trabalha, que tem dinheiro, com relação aos pais dele? Bom, o bom é que os temas polêmicos ficam todos pra mim, né, amiga? Ai, mas quem que é a doutora do dinheiro A aqui? mestre. Vamos lá. É um tema polêmico, mas eu acho que é um tema necessário, né? Dar dinheiro pros pais, correto ou não correto, né? E aqui a gente nós não estamos julgando ninguém, não existe correto ou errado, mas existe uma coisa... Tati, que o dinheiro mostra, que é a questão da comunicação na família. O dinheiro, ele sempre chega com uma comunicação, com uma conversa, que pode ser verdadeira, pode ser realizada ou não. Então, quando tem muitos conflitos dentro de um sistema por conta de dinheiro, a gente sabe que ali não teve uma conversa, que não foi respeitado um contrato. E assim como tem nossos casamentos, né, que tem um contrato, deveria ter, os namoros deveriam ter seus contratos, né, essa relação, ela também deve ter contratos. O que é permitido, o que é proibido, o que vai ser negado nessa relação pais com filhos. É interessante, só para clarear aqui, quando você fala de comunicação, né, que o dinheiro é uma comunicação ali no arranjo familiar. Essa comunicação, você está dizendo que ela é verbal? Ou ela pode também aparecer ali sutilmente, inconscientemente? Fala um pouquinho mais sobre isso. De uma forma analógica, né? Não, mesmo porque a gente não conversa sobre dinheiro. As famílias não conversam sobre dinheiro. Mas ele passa por essa comunicação analógica, essa comunicação não dita, aquilo que eu acredito que o outro espera de mim, é aquilo que é falado nas entrelinhas familiares, por exemplo, nossa, eu tenho que sustentar meus pais, mas os meus pais nem pediu, ele nem esperou isso, ele nem espera isso, mas eu crio para mim do meu íntimo que eu preciso fazer isso. Isso acontece. Ou até espera, mas não é dito. Não é dito. Porque às vezes tem pais aí que a gente sabe, né? A gente já teve isso nos consultórios, de pais que exigem dos filhos isso, né? Muitas vezes de uma forma dita, mas muitas vezes de uma forma comportamental. Isso. Então, sempre que a gente pensa no dinheiro, a gente precisa pensar nessa comunicação, né? Mesmo porque ela é essa energia do movimento. Eu não sou muito fã de falar que dinheiro é uma energia, não, mas ela tá sempre em movimento, ela tá passando de mãos para mãos e com um nível de expectativa. Eu crio expectativa com relação a esse dinheiro, eu idealizo coisas, né? E às vezes naturais e às vezes não. Então, quando a gente pensa no dinheiro permitido os filhos sustentarem os pais, darem dinheiro para os pais, primeira coisa que eu penso é numa comunicação. Como que foi a comunicação? Quais são os acordos? O que foi dito? Porque seria negligência da minha parte se eu falasse não, porque numa fase adulta os pais precisam. Não, tem pesquisas que apontam que na fase adulta, os idosos sustentam a família inteira. O dinheiro é o dinheiro da família, né? Então, aqui nós vamos pensar em casos individuais, tá? Aqui não tem uma regra absoluta. Então, eu posso ter aquele pai que dá conta do sistema inteiro, que sustenta o sistema inteiro, tem aquele que não dá conta, tem aquele que tem grana, mas exige que os filhos façam isso, nós vamos falar disso também. Então, a primeira coisa que eu penso é na comunicação. Quando eu atendo uma família
onde a Tati sustenta a Carolina. A primeira coisa que eu observo é qual foi a comunicação, qual foi o acordo. Então, esse acordo foi, nós sentamos, conversamos e olhamos que realmente a Carolina precisa desse dinheiro. Ela não é capaz, às vezes, de produzir o próprio dinheiro. Isso, né? Então, existe esse acordo. Ou a Tatiane, por às vezes até um sentimento, eu preciso devolver para meus pais tudo aquilo que eles me deram. Eu quero que meus pais percebam que eu dei conta na vida. Porque tem isso, a gente não fala, tá? Eu não falo. Mas, se eu for lá e sustentar meu pai, ele vai ver que eu venci, que eu dou conta, e ele vai me reconhecer. E eu vou estar de parabéns para mim, tudo mais. Então, às vezes, eu crio a ideia que eu tenho que sustentar a Carolina. E tiro dela até o direito dela de validação, de dar conta, de comprar as coisas dela. Sabe uma coisa que eu vejo muito pegando esse gancho aí? Filhos que acham que os pais têm que mudar de vida. Digamos, eu virei lá uma bambambam, tô ganhando dinheiro e de repente eu gosto de maquiagem, de viagem, de roupa cara, de ir pro shopping. E aí eu simplesmente cismo que os meus pais, que são da roça, que gostam de uma vidinha simples, eles também precisam disso que é meu, né? Isso também é muito comum. Então, é uma forma também de sustentar os pais dentro de uma perspectiva que é minha de mundo, não dos pais. E aí você chega no ponto que talvez eu não esteja conseguindo falar aqui. Quando a gente pensa no dinheiro, no meu dinheiro e no dinheiro do outro, independente se ele é o meu pai ou se é o meu filho, eu preciso olhar para a liberdade. A minha autonomia e a minha liberdade perpassa pela liberdade e autonomia do outro. Então, nós precisamos olhar para isso o tempo inteiro. Então, quando você fala, vamos lá, eu venci e eu quero que a minha mãe, que sempre teve uma vida mais simples, agora tem uma vida diferente. Eu quero reformar a casa da minha mãe. Mas aí a minha mãe perde a noção do espaço da casa dela, aquele cantinho dela, das lembranças dela, e ela nem pediu. Então, existe algumas invasões. Então, vamos pensar aqui pra gente, senão a gente vai generalizar. Vamos falar, tem aqueles pais que precisam, né? E a gente sabe que numa velhice a gente precisa cuidar mais da saúde, necessita de mais atenção, cuidado. Então, tem aqueles pais que precisam. E a saúde do idoso é cara, né? É caro. Então, os filhos, eles podem negociar e ver como que eles vão se organizar. Então, tem aquele casal que precisa. Então, eu posso e acho correto, dentro da minha liberdade e da minha autonomia, sustentar esses pais. Mas aí vai exigir desses filhos uma boa comunicação. Porque eu não posso exigir pelo meu irmão. E é aqui que entra muitas encrencas. Eu não posso me responsabilizar pelo meu irmão. E eu tenho que aprender a me responsabilizar pelas minhas escolhas. Então, se eu escolho ajudar o meu pai, eu estou escolhendo ajudar o meu pai, por mais dolorido, dramático e trágico que isso seja. Eu não posso, eu quero ajudar os meus pais, eu quero dar uma vida melhor com meus pais e ficar mandando a notinha pro meu irmão o tempo inteiro. Isso é interessante você falar, porque acontece muito. Isso. Né? Então, vamos lá, nós duas irmãs gêmeas, super irmãs gêmeas, eu decidi que eu vou reformar o banheiro da casa da minha mãe. Então, eu fui lá, decidi que eu vou reformar o banheiro da casa da minha mãe. Eu preciso arcar com a minha decisão, com a minha escolha. É claro que isso pode ser colocado dentro de uma família, mas eu preciso respeitar sempre, gente. A minha liberdade passa pela liberdade do outro. Isso é muito importante. O outro precisa ter a liberdade. Então, eu não posso ser aquele, mas a minha mãe precisa. Tá, mas eu tenho um orçamento, eu tenho um planejamento. Precisamos conversar. Aí você vira pra mim e fala, Luciana, mas sempre tem encrenca porque não passa pela comunicação. Pelo direito do outro de dizer não e o direito do outro de dizer sim. Então, tem aqueles pais que precisam e ok, né? Eu acho que
É um prazer para um filho poder realmente ajudar os pais aqui, eu acho, tá? Se ele pode, se ele tá se salvaguardando, ele poder ajudar esse pai que precisa. Mas aí os irmãos precisam conversar. E principalmente não estabelecer uma dívida. Eu fiz muito pelo meu pai e minha mãe, você me deve com a vida, você me deve pro resto da vida, mas eu fiz tanto por esse sistema. Não, eu me autorresponsabilizo pelas minhas escolhas. Então, eu quero comprar um fogão pra minha mãe, eu compro um fogão pra minha mãe. Eu quero comprar um celular pra minha mãe, eu compro um celular pra minha mãe. Eu quero pagar o plano de saúde pra minha mãe, eu quero pagar. Ficou dividido, os três ficaram divididos, que os três filhos, eu, você e outra, vamos pagar. Os três se autorresponsabilizam por isso. Por uma parte, né? Mas dentro de um acordo, não de uma imposição, né? O que eu mais recebo são famílias em que o membro não pode dizer não. Entendeu? Eu sou obrigado a dar. E aí, a obrigação seria contra essa liberdade. Tá? Lu, mas quando os filhos precisam, a gente vai ter que trabalhar a sensibilização, a gente vai ter que trabalhar... Desculpa. Os pais. Quando os pais precisam. Eu vou trabalhar a sensibilização, eu vou trabalhar a comunicação, eu vou viabilizar. Ou, às vezes, não tem, eu vou ir procurar meios para isso. Sim. Tá? Mas existe a questão da comunicação. Então, né, dentro dessa primeira pergunta que a gente colocou aqui, pode ou não pode? Depende. Depende da necessidade dos pais, de fato, e também importante olhar para essa comunicação de como vamos fazer isso, respeitando aí a liberdade, a autonomia, a individualidade, tanto desses pais, né, para não colocar, impor sobre eles a sua vontade única e exclusiva e negar a vontade deles, o jeito deles, e também quando se faz necessário incluir irmãos, essa partilha, esses combinados. Esses combinados e esse olhar, né? Porque assim, Tati, sempre que eu olho, eu faço mais pela minha mãe do que você. Sempre. Se você olhar, você faz mais pela mãe do que eu. Sempre. Então, tentar olhar isso com uma lupa da verdade e não da ilusão. Tá? Então, assim, vai ter que ser trabalhado. Agora, existe aqueles pais que não precisam. Sim. E aí, eu não preciso ajudar. E é esses pais que a gente precisa abrir aqui um espaço. Isso daqui é só um espaço pra gente conversar. Porque existe aqueles pais que não precisam. Sim. Mas tem a minha necessidade de fazer pelos meus pais, de ajudar os meus pais. Às vezes porque é cultural. Mas quando que isso nasce, assim? Por que nasce essa necessidade no filho de pensar que tem que ajudar um pai e uma mãe que não precisa? Tá, então a gente, pensando aqui, tem tantos fatores. Por exemplo, uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima tem muito disso. Eu quero ser vista e amada pelos meus pais. Uma forma que eu tenho, que eu entendi que eu posso ser vista e amada pelo meu pai é comprando. É bancando, é pagando. Eu já atendi casos de um irmão que comprava um fogão, o outro comprava geladeira. Um comprava o carro, o outro comprava o lote. Porque era uma forma de disputa, de ser visto, né? E acaba que não é visto. Isso gera o quê? Um mal-estar, uma confusão. Principalmente... E até desperdício, né? E principalmente se esses filhos são casados. Né? Eu costumo dizer que tem muitos filhos que casaram e não separaram dos pais. E não separaram dos pais, mesmo aqueles pais que não precisavam ser casados. Então, eu tô casado e eu tô mandando dinheiro para minha mãe, para o meu pai, que não precisam, que não têm necessidade. Mas eu tenho uma necessidade de tentar provar que eu dou conta, de ajudar. E aí eu tenho que olhar para essa necessidade minha. Talvez a gente pode pensar aí numa dívida de amor a esses pais, uma dívida de vida, não sei, né? Uma dívida que os pais fizeram um sacrifício. A gente pode pensar nisso. Tem muito sistema que eu me sacrifiquei tanto por você, né? Eu falo que isso daqui é o comum dos médicos. Eu tenho muitos médicos que eu atendo, tá? E como que eu capto esse cliente? Eu vou na consulta...
E aí eu explico, eu falo, não, eu sou psicóloga financeira. E eles falam, mas o que é uma psicóloga financeira? E eu, por exemplo, os médicos têm aquela dívida eterna, né? Porque a família se sacrificou muito para você trabalhar. Então, você tem aquela dívida eterna. Na hora ele fala, nossa, Luciana, é mesmo. Aí eu consigo captar. Então, eu atendo muito médico por conta dessa estratégia. O que é essa dívida eterna? A família se sacrifica em prol dos estudos dessa pessoa. E aí, ela caminha entre a construção da profissão dela e a culpa. A construção da profissão dela e a culpa. Todo mundo se sacrificou. Como que eu não vou ajudar essa família agora? E, às vezes, nem precisa. Nem precisa. E nem o pai se permite não precisar, porque ele já imaginou, e isso, Tati, é tão comum, que ele investiu tanto nesse filho. Eu odeio essa palavra. Eu ouvi isso na escola esses dias, mas é porque você investe tanto nas suas filhas, porque o investimento parece que é algo que eu vou ter para ter um retorno depois. E eu não quero esse retorno nenhum. Na hora que a diretora da escola da Luísa falou isso comigo, eu não quero. Eu tô dando de graça. Não é um investimento. Bacana esse pensamento. Porque senão eu vou ter que ter um retorno depois. E são as coisas veladas, né? Eu não falo, às vezes nem é intencional, mas ficou essa margem para o outro captar, que gerou uma dívida, né? Com algo que foi doado, deliberadamente. E aqui, é claro que eu acho que talvez a gente nunca tenha visto uma conversa assim sobre esse dinheiro, que isso é muito. Não é nem polêmico, é não dito, ninguém fala disso. E aqui é um caminho de troca, tá? Eu posso estar errada naquilo que eu tô falando da minha experiência clínica, daquilo que eu vejo, né? Mas eu posso te dar uma resposta que dentro da sua casa tem algo que não é assim. Então a gente tem que olhar cada individualidade. Mas por exemplo, meus avós criaram os filhos do jeito que os filhos ajudassem os avós. Aí os filhos teoricamente, meu pai me cria para ajudar os pais dele. Gente, isso é um ciclo sem fim. Isso é um ciclo sem fim. Eu pego pessoas que os avós ajudaram os bisavós, os pais ajudaram os avós, e agora ela está no mesmo lugar de ajudar os pais. Lugar de ajudar os pais. Vai transferir isso de geração para geração, né? Os filhos vão ajudá-la quando ela estiver mais velha. Por que precisa, Tati? Não, porque é uma regra. Porque virou uma regra. Porque é uma lealdade. E às vezes eu tenho que parar e ela falar e contar para ela, você tem consciência que daqui um dia é você sendo ajudada pelo seu filho? E aí as pessoas assustam. Mas isso acontece. E daqui uns dias, se ela não parar com essa regra, e o que seria parar? Discutir, olhar, conversar. Essa regra tem serventia pra gente agora? Ela é necessária pra gente agora? Ela tem utilidade nesse sistema? E a provocação que eu faço aqui, nessa fala, é necessário? Você precisa mesmo que eu te ajude? Porque nós temos esse senso comum, tipo assim, me dá esse brinco aí do tirar. Tem uma ideia aí, me dá, eu quero ganhar, eu quero... Então, acaba que os pais e a gente acaba passando por isso. Nossa, meu filho tem que me dar... Mas às vezes não é necessário, não precisa. E isso te invalida. Sim. Eu invalido os meus pais. Esse é o maior erro que a gente pode cometer. Eu olhar para o meu pai com o olhar de não capacidade. De tadinho, coitadinho. Eu tenho que fazer por você. Eu lembro de uma paciente... Tati, que ela virou pra mim e falou, Lu, fui eu que coloquei minha mãe numa cadeira de rodas, né? Porque a mãe andava pra ir no açougue. Ela falava, não, pode deixar, eu vou. Aí ela acordava cedo e ia no açougue pra mãe não ir no açougue. Aí a mãe ia na padaria, ela falava, não, mãe, pode deixar, eu vou na padaria pra você. E ela começou esse processo de invalidação. E ela, no dia que a mãe foi pra cadeira de rodas, ela falou, Lu, fui eu que coloquei minha mãe numa cadeira de rodas. Arrepiei, que peso pra essa menina, né? Mas a gente faz isso financeiramente.
E com das melhores intenções, né? Assim, super boa intenção. Tenho certeza que essa paciente sua queria cuidar da mãe, né? Tirá-la, às vezes, de um peso, né? Que pra ela era pesado. Minha mãe já tá velha, não vou deixar ela ficar andando, pode cair na rua, né? E tal. Só que estava invalidando essa senhora, né? Então, é uma linha, é um olhar. Isso daqui é uma conversa para várias outras, tá? Mas eu sempre penso, para que você quer dar esse dinheiro e para que você está pedindo esse dinheiro para esse filho? Tá? Às vezes é para não deixar ele casar com outra. Mesmo estando casado. Eu tô doida para falar desse ponto aí de casamento, mas tem surgido algumas perguntas aqui que eu acho interessante. Antes da gente mudar um tema aqui. Quando você fala aí do pai, né? Tanto para que o filho precisa dar e para que o pai precisa pedir, né? Fiquei pensando aqui em uma curiosidade que talvez você possa nos contar. No consultório, nas suas experiências, aonde aparece mais? Esses pais que pedem por necessidade, seja real ou seja talvez dessa regra anterior? Ou são os filhos que criam esse lugar, essa necessidade de ter que dar? Você consegue ter uma proporção disso? Não, porque eu atendo um público específico. E aí, você como psicólogo, você sabe que a gente acaba nichando, né? E vem sempre o mesmo público. Então, hoje, a maioria dos casais que eu atendo são casais que mandam dinheiro para os pais sem necessidade. Então, de alguma maneira, parece-me mais que são os filhos que criam mais esse problema do que os pais. E eu tô te falando isso até porque eu já percebi que, assim, é muito mais dos filhos dando, sem a necessidade, do que os pais pedindo. Não, Tati. Eu tenho essa impressão. Não sei. Porque o pedir também é velado. Sim. O pedir ele é muito velado. A gente demora a entender o que o outro tá me pedindo. Tá me pedindo mesmo? Não tá me pedindo? Porque, assim, por exemplo, eu passo por você e reclamo que, nossa, eu queria tanto um brinco grande. Eu não tô te pedindo. Sim. Mas aí você fala de novo. Te pedindo, aí você fala de novo, de repente eu falo, eu vou dar um brinco grande pra Lu, né? Ficou no meu inconsciente ali, isso, né? Então, assim, existe, não sei te falar, não. Mas era uma curiosidade mesmo. Cada caso precisa ser observado. Principalmente se a gente não entrou no papel do facilitador versus o dependente, que aí pode ser o filho facilitador e colocar o pai dependente, a mãe dependente, ou a mãe facilitadora de um filho dependente. Quando tem esses dois personagens no sistema, o facilitador e o dependente, isso faz um estrago na família de uma forma ampliada. Então, quando a mãe é muito dependente, principalmente os casos sem necessidade, tá? Porque isso acontece muito. A mãe é muito dependente de um filho que se torna o facilitador. Como isso faz mal para os outros irmãos, para a esposa, para os filhos desse cara, para o marido. Então, não é um problema que é só dos dois. É um problema que atinge toda a família. Ou a mãe que é facilitadora desse filho de 40 anos, que não saiu de casa ainda. Como que isso já chega a mensagem? Luciana, eu sou casada, tenho 12 anos, minha mãe ainda sustenta o meu marido, a minha sogra sustenta o meu marido. Então, assim, você entra num ciclo de invalidação muito grande, tá? Então, e tudo isso eu preciso olhar para te falar se é certo ou se não é certo. O que eu penso é, quem casa quer casa, longe da casa que casa. Então, quando a gente entrega um filho ali por casamento, a gente tem que saber que a gente está realmente... O que é esse entregar? E entregar é que agora ele possa seguir a vida dele. Da forma que ele dá conta. Da forma como ele dá conta. No meu consultório, não é tanto essa liberdade que eu encontro. Então, vamos falar um pouquinho desses casais, assim.
Esse adulto, né, que tá ali já casado, com a sua família, construindo ali com a sua esposa, seus filhos, seja a esposa ou seja o marido, que dá dinheiro para sua família de origem. Isso acontece, a gente sabe que acontece. É o que eu tenho no meu consultório. Essa é a maior encrenca do meu consultório. Então, conta pra gente as consequências disso. Quais são os desdobramentos dessas histórias? Então, se existe uma comunicação, né, um entendimento, uma negociação e contratos explícitos e claros, eu sigo minha vida. Esse casal segue a vida dele. Mas a chance disso gerar muito incômodo no outro cônjuge é muito grande. Então, eu acho que aqui nós temos duas pessoas que saem muito no prejuízo. O outro cônjuge, né, seja marido ou a esposa, geralmente, para encrencar, a grande maioria das vezes são as mulheres, os homens mandando dinheiro para a mãe, porque também não manda pouco, tá? E os irmãos desse cônjuge. Às vezes ele também é muito afetado, porque ele é chamado a colaborar de uma forma que às vezes ele não tem condições, ou que ele não pode. Então, e que ele enxerga que não tem necessidade, tá? Então, essas pessoas, elas são afetadas, muito afetadas, né? Então, essa esposa, ela entra num sofrimento, começa as discussões, começa as brigas. Pensa um casal, Tati. Você é casada, Tati, com o Joãozinho. E você trabalha todos os dias, você constrói, você tem que pagar a escola dos seus filhos, você tá lá comprando as coisas que vocês sonham, construindo sua casa. E o Joãozinho tá todos os dias, sempre que necessário, às vezes é uma quantidade muito grande, mandando dinheiro pra mãe. Pra mãe mandar pra Fabiana, que tava aqui também. Pra mãe mandar pra Fabiana. Pensa você enquanto esposa, que dor é essa? Como que isso... E que dor desse cara também de não conseguir dizer não pra essa mãe. Você entende que aqui nós estamos falando de um negócio muito complexo, que precisa ser visto, que precisa ser olhado, que precisa ser falado. Esse cara precisa olhar para o que ele está fazendo, quais escolhas, que permissão ele tem na vida, que muito provavelmente ele não consegue dizer não para essa mãe, ele também não consegue dizer não para várias outras pessoas na vida dele, né? Ele está, sim, negligenciando, a menos que tenha uma fortuna aí, né, que... Pode ser, eu já atendi um cara que ele tinha muito dinheiro, então ele podia dar para todo mundo. Mas o quanto ele está negligenciando a história. A esposa, a família dele. A família né? dela. Isso que eu ia falar. Ainda mais nesse exemplo, né? Quando você coloca que esse marido tá doando ali, né? Mandando dinheiro para casa de origem. E aí a esposa, e aí tá com essa dificuldade de falar não para a mãe, mas a esposa chega e pede um dinheiro para comprar alguma coisa para os filhos, ou para ela, ou para uma necessidade da casa, da família, ali de lazer, qualquer coisa. Aí o marido fala, não tenho. Mas ela tá vendo ele mandar dinheiro, ele fazer compra, ele, né, atuar ali de uma forma muito deliberada financeiramente na casa dos pais. Olha o tamanho dessa encrenca. Se esses pais têm um problema de saúde que precisa ser visto, esse sentimento dessa mulher é um. Agora, o que acontece no consultório com muita frequência não é um problema financeiro. É uma dificuldade desse cara de dizer não para essa mãe. E se essa pessoa que tem essa dificuldade estiver vendo esse podcast aqui agora, Tati, pode te garantir, ela tem muita dificuldade de dizer não para as outras pessoas. Consequentemente, ela tem muita dificuldade de dizer sim para ela, para a vida dela, para a vida que ela está construindo aqui agora e para o futuro dela. Por quê? Quando eu estou mandando esse dinheiro para os meus pais, eu estou olhando para o meu passado. Eu não estou olhando para o futuro. Então, eu não estou olhando para a minha vida, para a forma como eu posso construir o meu dinheiro. Eu tento sempre trabalhar com essa pessoa que, se a partir do não ela não for mais amada por essas pessoas, é porque ela não era mesmo. E dói, machuca, mas não tem o que fazer. Sim. Sabe? Então, esse caso que a gente está trabalhando nesse exemplo aqui, é um caso muito complicado.
que o ideal é a gente trabalhar. Vou falar desmame, né? Mas o desmame dessa mãe, o entendimento dessa mãe que, olha, agora eu vou casar, você me levou no altar. Gente, eu acho isso tão simbólico. Eu escuto esses casais e eu penso, mas vocês não casaram? Você casou na igreja? Sua mãe te levou até o altar e te entregou para uma outra pessoa, né? E assim, importância de entender isso, porque às vezes essa mãe aprendeu isso com os pais, aprendeu isso com os avós, e agora tá na hora da gente criar uma outra regra, um outro funcionamento. E ver o que você está disposto a pagar, porque às vezes, se você disser não, você vai parar de ser amado por essa mãe mesmo, e é isso. É muito complicado, aqui é uma conversa mesmo, né? Aqui não tem objetivo nenhum de falar você faz isso ou não faz aquilo, mas o objetivo dessa fala de hoje é que a gente olhe para a nossa família, qualquer comunicação, o que eu estou conversando com meu pai. Tati, eu recebo pessoas que não conversam sobre dinheiro com o pai, com a esposa, com a mãe. O dinheiro é algo velado. O que você espera? O que eu espero? O que eu sonho? Qual que é o sonho do seu marido? Qual que é o meu sonho? Eu sonho em ter uma liberdade financeira. E você, o que você sonha? Eu sonho em dar dinheiro pro meu pai e minha mãe. Ué, então, eu não posso casar com você se eu sonho em ter uma liberdade financeira, se eu sonho em dar dinheiro pro seu pai e pra sua mãe. E tá tudo bem, a gente segue, você encontra alguém que tá bacana com você e eu encontro alguém que tá bacana comigo. Porque é mentira que só o amor basta. Isso é extremamente necessário. Só o amor não basta, tá? O dinheiro é a segunda causa maior de divórcios, justamente porque nós não conversamos. E nessa segunda causa tá esse dinheiro que vai para a família de origem. Ou aqui a gente está falando, mas esse filho que também é super dependente do pai, um filho de 40 anos, de 50 anos, que ainda é dependente desses pais aí, como que isso machuca todo o sistema? Sim. E como que a gente pode, né, por exemplo, estão nos assistindo ali, como que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Esse dependente, esse filho de 40 anos, porque realmente é muito triste, né? Para ele, ainda mais numa situação de casado, né? Eu já atendi casos assim, você também. Quão difícil é até para eles falarem, assumirem esse lugar que precisam ainda dos pais. O que você diria para esse público? Qual o caminho? Então, Tati, eu sei que é difícil. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de algo tão complexo e algo que a gente não costumou falar. Nós estamos falando da nossa vergonha, da nossa dor. Nós também estamos falando do nosso poder, do nosso amor. Tudo isso tangencia o dinheiro. Mas hoje, graças a Deus, a gente pode fazer terapia, levar isso para terapia, falar mais de dinheiro com a terapeuta. E eu sempre, eu sempre acho mais fácil trabalhar com facilitador do que com dependente. Quando a gente atua, então, se você é o filho facilitador dos pais, se você é a mãe facilitadora dos filhos, eu sempre acho que quando a gente trabalha como facilitador, porque às vezes eles não percebem isso. 40 anos, minha mãe tem obrigação. Tá. Aí, quando a gente trabalha com esse facilitador, a gente tem mais chance de ter um sucesso, sabe? E quando a gente trabalha independente, o facilitador fica lá. Você quer? Você quer? Você quer? Transferir aqui pra sua conta. Tô te mandando aqui. E aí você vai falar o quê? É muito difícil, porque você já acostumou com aquele vínculo. Então, assim, que as famílias comecem a falar um pouquinho mais de dinheiro dentro de casa. O que dinheiro significa para você? Olhar quem tá vindo aqui, vendo, olhar que existe um cônjuge. Porque nessa relação, Tati, o Joãozinho, que é seu marido, às vezes ele é excluído, né? Como que esse cônjuge recebe essa mesada que você dá para o seu filho, ou essa mesada que você dá para sua mãe? Ele tá aqui, ele tá na relação também.
Então, o que ele sente disso? Poder conversar. E aí, quando eu converso de novo, eu entro no lugar do correto. Aí sai o errado, porque aí eu fiz contratos, nós podemos fazer isso durante um ano, é uma coisa pontual. Não é uma coisa pontual, fica estabelecido assim, nós já conversamos, não tem outra saída. Então, a melhor forma de olhar para essa dinâmica é através da comunicação, é através da conversa e de uma conversa clara. Principalmente encerrando essas dívidas. Eu fiz muito por você. Então então vamos diminuir? Como que eu posso pagar isso? Né? Eu costumo falar com os meus clientes, quem paga vida, paga com a alma. Dói muito. Dói muito, Tati, pagar uma vida. Como que eu pago uma vida? Isso que eu ia te perguntar agora. Como que a gente fala não com os pais, né? Como que a gente dá conta disso? E aí, dentro de você tá falando aí, porque os filhos ficam com essa dívida mesmo da vida, né? Desse amor incondicional. Como é que... Não, e ainda mais com essa uma confusão que tem, nossa, de eu ganhei minha vida, que tem uma confusão, interpretação aí dessa frase. Como que eu pago isso? Eu não sei, né? Como que calculo uma vida? Que preço tem uma vida? Mas, dentro da nossa relação, como que isso pode? O que você gostaria que fosse feito, mas que ficasse kids? Porque aqui, Tati, a gente tá falando de uma pontinha de um iceberg, que eu não sei nem o que vai acontecer com esse podcast, mas que gera um impacto muito grande. Você pode falar ao longo de uma vida que você fez mais por mim do que eu por você. Como que eu te pago isso? Como que eu te pago que, quando eu tinha 2 anos, você abriu mão, você escolheu abrir mão da sua vida por minha causa? Então, se eu me autorresponsabilizo, eu tiro o peso do outro. Foi uma escolha minha. Sim. Eu gosto que, antigamente, as pessoas falavam assim, mas você é mãe? Quando eu era psicóloga, falava as coisas. E eu falava, não, hoje eu sou mãe. Então... Hoje você tem lugar de fala, hoje né? Eu posso falar. Hoje eu posso falar. O dia que minhas filhas nasceu foi, apesar da confusão que mas caramba, minhas filhas me trouxe uma outra vida. Então, se nasceu uma Lívia e uma Luciana através de mim, nasceu uma Luciana através da Lívia e da Luísa. Então, uma coisa que é um hábito nosso eu não te devo nada. E Tati, eu posso aprender a perguntar. Minha mãe tá aqui, me ajudando pra caramba. Na hora que ela foi embora, eu posso perguntar, eu te devo alguma coisa? Porque se na cabeça dela, porque é o que mais acontece, são os crimes imaginários, né? A nossa imaginação. Se na cabeça dela, ela acha que ela que eu devo a ela, eu posso pagar, às vezes eu posso pagar. Tá? Ou às vezes, nem que seja parcelado, né? Mãe, não, isso daí tá caro demais. Eu não, você ficou aqui só um mês, não foi uma vida, não. Sabe? Mas aprender a perguntar. Você tá aqui agora, eu te devo alguma coisa? Tá tudo bem? Estamos kits. E tá tranquilo isso. Sim. Porque senão entra, né? Nós falamos no início de uma competição, quando a gente falou do meu paciente, que o irmão comprava uma coisa, ele comprava outra. O irmão comprava uma coisa, ele comprava outra. Mas dessas dívidas imaginárias, da sensação de culpa. Meu pai fez muito por mim. Tati, eu amo todo muito que eu faço pelas minhas filhas. Eu quero muito que... Eu falo muito para as duas, vocês são muito melhores do que eu. A Luísa, às vezes, ela fala assim, mamãe, eu vou ser uma psicóloga como você. Eu não, filha, você vai ser uma psicóloga muito melhor do que eu. E eu quero que elas façam isso. Então, tá pago, mas às vezes na percepção de outra pessoa não tá. Vamos conversar? Mãe, eu tô comprando esse carro aqui pra senhora, pra pagar tudo que você me deu. Tá pago. A minha proposta com esse podcast é abrir espaço pra comunicação. Legal. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, eu sempre trabalho isso, a questão da escolha, né? Quando os nossos pais escolheram nos colocar no mundo, eles escolheram. Foi opção deles. Igual você colocou, quando ele abriu mão, quando tinha 2 anos, para ficar comigo, às vezes internada, no hospital, perdeu o emprego ou qualquer coisa assim, foi uma escolha. Lá com 1 ano, 2 anos, você não tinha nem capacidade de dizer
dizer para o pai e para a mãe, você é obrigada a ficar aqui comigo, né? Então, também para os filhos respeitarem essa escolha dos pais. Seja como foi a escolha deles. E aí eu penso que tá pago. Ou, na verdade, eu penso que nem tá pago, eu penso que não há dívida. Trazer isso para mais leveza. Você falou uma palavra que eu acho que a gente precisa falar, a questão da obrigação. Tudo aquilo que eu sou obrigada é ruim. Tem dia que eu sou obrigada a ir para o hospital com as meninas, fico lá uns 8 dias, é ruim. Sim. Tá? Então, tudo aquilo que eu sou obrigada é ruim. Quando a minha mãe me liga, não liga, porque vai que ela vê esse podcast, então deixa eu explicar, não liga. Mas quando a minha mãe me liga e fala assim, filha, eu preciso de 10 mil reais e eu não sou obrigada a dar, eu posso escolher a dar. Uhum. Entendeu? Agora, se eu sou obrigada, eu não posso te dizer não, porque senão você vai ficar chateado, porque senão você vai ligar pro fulano, o fulano vai me ligar, vai me encher o saco e tal. É ruim. Então, se minha mãe me ligar agora, Lu, eu preciso de 10 mil reais. Que saudável é eu poder escolher. E eu posso escolher, Tati, até para o sim. Né? Eu posso chegar pro Daniel e falar, olha, lindo, minha mãe me pediu 10 mil reais e eu tô escolhendo dar. Tá leve pra você? Tá tranquilo pra você? Não, tá pesado. Tá, mas pra mim eu gostaria. Vamos conversar sobre isso? Tá? O problema é que nós não conversamos sobre dinheiro. Nós não observamos o que estamos fazendo com o dinheiro, no sentido da culpa, das repetições. E isso acaba gerando um desastre. Quando a gente conversou, né? Vamos falar sobre isso e tal. Isso foi um pedido de uma pessoa no meu Instagram. Quando eu olhei o pedido, fala sobre isso, a primeira coisa que eu imaginei é, caramba, às vezes é solitária essa dor. Eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu não sei onde buscar ajuda. Principalmente porque a gente descredencia os problemas financeiros. É como se, o problema é dinheiro? Não. Joga para debaixo do tapete, mas é interessante porque... Você tá brigando por conta de dinheiro? E a maioria das pessoas tem problemas que o problema primário é o dinheiro. Sim. Né? E aí isso desencadeia toda uma ordem de problemas secundários, terciários, mas eles não olham para o primário. Eles querem resolver lá em cima sem olhar para a base. Num livro do Gustavo Cerbasi, um dos primeiros que eu li, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele fala isso. Às vezes, o problema do seu marido não é romantismo. Às vezes ele não tem dinheiro para passar ali e comprar uma flor, nem meia. Uhum. Né? Mas tudo isso pode ser arranjado através da comunicação. Então, o errado e o certo, eles estão dentro da comunicação. Como que eu comunico, como que eu falo. E assim, Tati, não é uma vez, não. São várias. Tá? Quantas famílias sentam para falar de dinheiro? Não de conta, mas quantas famílias sentam para falar de dinheiro? A gente nunca fez isso, a gente vai fazer pela primeira vez. Então, nós vamos ter que fazer várias vezes na vida. E aí, as pessoas falam, mas agora tá tarde demais. Então, começa a fazer com seus filhos. Senta, começa a conversar com seus filhos. Explica, né? Mas assim, tá tarde demais. Tá tarde demais para consertar o que já foi, não tem jeito mais. Mas daqui para frente a gente pode fazer diferente, né? Dá para melhorar. E também melhorar a parte dali da relação com os filhos. E o que a gente está fazendo aqui é tão bacana, né? Que é trazendo luz sobre esses problemas do nosso cotidiano, né? Quem é que não passa por isso? A gente no nosso consultório, né? Nossa. Todo dia a gente atende pessoas normais que estão aí caminhando pelas ruas, né? Ocupando as empresas e que têm problemas de origem básica. E que a solução não é complexa no sentido de sentar e conversar. Todo mundo dá conta de fazer isso. Por mais que doa, por mais que às vezes seja vergonhoso, por mais que seja difícil no sentido de começar, né? Nunca fiz isso, então não tenho experiência, então é difícil. Mas comecem.
comecem, dialoguem, coloquem para fora, né? Estampem, desnudem a alma. Eu falo que hoje em dia é tão fácil a gente despir, né, o nosso corpo, mas a nossa alma é tão difícil ainda. Mas verdade. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não tem progresso, a gente não sai daquele lugar ali deserto, né? E com uma vida tão abundante que todos nós podemos ter, podemos viver. É muito bacana. Eu sempre falo, gente, nós somos da natureza, a natureza é muito abundante e precisamos conectar com essa abundância, mas às vezes eu quero ficar naquela zona de sobrevivência, repetindo padrões. Então, é importante a gente olhar, existe aquele casal de pais que precisam, existe aquele padrão que eu posso estar repetindo, existe aquele que vem pela culpa, existe aquele que é uma disputa dos filhos. Tati, a disputa por filho é muito comum. E ela é muito velada. É muito velado. O filho que quer ser o mais amado, que quer ser mais querido, que já fazia isso quando era criança, tá? E aí ele começa a presentear e tal. Mas existe aqueles que também pode, tá? Eu vejo... sigo alguns famosos, que é natural, da minha mãe. Ela pode fazer o que ela quiser, tá aqui. Eu tenho tanto que... Mas é conversado. Às vezes não é nem conversado, mas parte da minha escolha e parte da escolha do outro. Uhum. E tem a possibilidade do dizer não. Eu posso te dizer não. Que é isso que é o mais importante. A liberdade e a autonomia de todo mundo do sistema. Eu acho que o bom sistema, ele pode dizer não. Tati, não. Não. Ou eu não quero, né? Tati, vou olhar para a invalidação. Porque quando eu olho para os meus pais e eu sinto que eles não têm capacidade, eles tendo, eu estou invalidando eles. Sim, isso é muito sério. É um cuidado que a gente precisa realmente ter, né? Não é digno, ainda mais com os nossos pais, né? Isso. Não é digno a gente invalidar ninguém, ainda mais se tratando dos nossos pais. Bom, você quer arroz? Quero ver você encerrar. Ah, é? Eu ia te perguntar se você gostaria de acrescentar alguma coisa, algo que você acha importante ainda ser falado, que a gente não falou, pra gente já caminhar pro final. Tá. Eu que mando aqui, como é que você tá aí me mandando encerrar? Gente, o povo vai... Vamos lá. Eu só penso que é um início de uma conversa que nós estamos abrindo muito, que a gente podia ter fechado em cada um dos casos, mas que serve para a gente refletir, para a gente pensar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, o que o outro está fazendo com o meu dinheiro, qual que é o limite que eu posso dizer não para o meu pai, para minha mãe, que tanto que isso está me sufocando, está me atrapalhando. Eu tô casada com a minha mãe, ou eu tô casada com a minha esposa, tô casada com o meu marido, ou eu tô casada com o meu pai. E, Tati, quando eu tô ali casada com a minha mãe financeiramente, não é só no financeiro que eu tô casada. Quando eu tô ali não dizendo não pra minha mãe, não é só pra minha mãe que eu não digo não. É pra mais um monte de coisa. Só porque eu não quero ver. Ou eu não aprendi a ver. Sim. Então, não é só isso. Nunca é só isso, né? E lembrando que o dinheiro, ele segue um fluxo, né? Esse fluxo é meus pais, eu, minhas filhas, minhas netas, minhas bisnetas e assim por diante. A água não vem para cima, não vem. Ela vai para baixo ali. Então, quanto mais saudável e mais possível disso acontecer, melhor. Mas se tem um problema real, a gente para tudo, conversa, negocia, não cria passivos, não cria dívidas com ninguém. Segue. É isso. Siga de maneira mais saudável que você conseguir. Lu, obrigada. Divulga meu Instagram, manda as pessoas curtirem, compartilharem. Calma que eu vou te passar a palavra. Você tá muito ansiosa.
Nem parece minha irmã gêmea. Não, gente, nós não somos irmãs, tá? Porque o povo acha. Uai, até a gente acha, Até a porque gente eles não acha. podem achar. Mas é isso, gente. Então, fica aqui esse podcast feito com muito carinho para vocês. Guardem essas palavras: comunicação, liberdade de escolha, autonomia, autocuidado, respeito consigo e com a sua família também, com seus pais. Estejam atentos a tudo isso que foi conversado aqui. Bom, Lu, obrigada por ter me cedido aqui o espaço de host do seu podcast hoje. Foi uma honra e um prazer. Volte mais vezes. Só convidar. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha feito bem aqui meu trabalho de host. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Então, siga Dinheiro com Psicologia, deixe seu like, sua curtida, compartilhe. Você tá muito, deixe seu like, você tá muito youtuber. Ah, então pronto, já tô contratada. Valeu, tá? Obrigada, Lu. Obrigada, Ficamos Tchau, com gente. Deus.